O acesso à internet de banda larga no Brasil é muito desigual. Mas será que é possível checar informações e promover educação midiática sem internet? No episódio de hoje da Idade Mídia, a gente recebe a jornalista Dominique Gogolewski, da agência Lupa. Ela nos conta a importância da checagem jornalística. No LabMe, os estudantes me relatam como eles conferem e checam as informações que recebem nas redes sociais. Mas agora a gente vai a Goiânia. Os educadores de lá desenvolveram uma metodologia totalmente offline para checar mensagens que chegam via WhatsApp. Começa agora a nossa jornada pela Idade Mídia. Sou Renato Endrigo, sou professor de língua portuguesa. Eu estou em uma capital, mas a internet também é difícil. E eu fiquei imaginando em como trabalhar, por exemplo, educação midiática, língua portuguesa, desinformação, em um lugar que há um apagão de internet no Brasil. Foi quando pensei em fazer uma aula utilizando cartolina e canetinhas, simulando na época o Instagram. A informação que eu levei para a sala de aula foi a informação que estava lá no dia a dia deles em algum WhatsApp. Caso eles optassem e considerassem que a informação que eu tinha levado a eles era uma informação verdadeira, eles iriam colocar um coraçãozinho verde. Se a informação fosse falsa, iriam colocar um coração vermelho. Então, simular tudo isso em sala de aula é fundamental hoje para o mundo midiático. Em sala de aula, eu os incentivo muito a participação mesmo, ativa na sociedade. Se eu tenho hoje na BNCC um campo jornalístico midiático, se eu tenho hoje na BNCC um apelo a que os estudantes participem na sociedade, por que não fazer, por exemplo, cartas? Estimular a escrever cartas, que é algo que a gente às vezes não tem feito mais. Fazer infográficos, produzir vídeos, né? Ou até mesmo podcasts mesmo, né? Que possa participar da sociedade. Né? Trazer, por exemplo, os emojis, que podem, por exemplo, ser colocados na cartolina para poder demonstrar, às vezes, um sentimento. Há muitos conteúdos realmente sobre mídias, sobre desinformação, sobre acessar a internet de maneira crítica, criativa, com segurança, que podem ser replicadas em sala de aula tanto de maneira offline quanto online. Porque senão, cada vez mais, nós vamos ficar falando de uma forma muito distante do aluno. O aluno está em algum lugar e eu estou lá no patamar ainda, achando que eu sou o cara do conhecimento e não sou o cara do conhecimento. Eu sou do meio, eu sou o cara que vai fazer a curadoria, que vai indicar caminhos, que vai orientar os meus alunos para que eles, de fato, utilizem a mídia de uma maneira crítica e responsável, acima de tudo. A gente vive hoje num mundo que a gente chama de híbrido, ou seja, ele é online, ele é digital, mas ele também é offline. Agora, as escolas muitas vezes não têm condição de compartilhar com o aluno, de colocar o aluno nesse mundo digital. Na experiência de vocês, é possível ter uma escola que fica somente no físico? É possível aprender sem o digital hoje? A minha escola, eu tinha matéria de redação e eu lembro que uma vez por semana a gente tinha que levar um clipping. O clipping era a gente trazer alguma matéria, né, de jornal ou revista, e lá a gente tinha que preencher algumas coisas. Então a gente preenchia de que data que era, de que jornal que tinha feito, né, aquela matéria. E isso incentivou muita gente a procurar mais, né, se informar mais e também até acesso a essas questões de revista e jornais. Então esse processo da escola trazer, ensinar a criança a ser crítica ao que ela está recebendo, ajuda. A gente vive numa era midiática, então eu acho que um estudo realmente da coisa, de como ela funciona, do porquê que ela serve, desde pequeno até a prática que pode se dar no ensino médio, com um jornal, com um rádio, eu acho que é importante para a formação da população e para a gente conseguir acabar com a era fake news.
É possível ter uma educação para a mídia numa escola que não tem acesso à internet? Na minha escola a gente fazia umas experiências com um jornal, sabe? A gente recortava assim as notícias e ficava debatendo, fazendo um exercício em cima daquilo. Depois fazíamos pesquisas para ver quais eram as notícias do dia seguinte. E uma forma também de eu tentar entender, quando eu fico na dúvida de alguma notícia, né, de alguma manchete que eu vejo, eu vou comentar com meus amigos, né? Então a gente começa a debater sobre isso e tentar procurar outras fontes. E aí sim a gente procura alguns sites. O que nos faz ter uma garantia assim da nossa certeza nas informações é se informar em vários meios assim e procurar a notícia em vários outros lugares também. Porque se você acredita em uma linha de informação só, você acaba ficando preso àquilo ali. Às vezes, como eu sou muito do Instagram, mexo muito no Instagram, eu sou bombardeada de várias informações, né? Notícias que geralmente são muito duvidosas. E aí eu busco, assim, faço aquela busca e vai procurar onde aquelas pontas soltas vão bater ou não. Então eu vou fazendo isso. Apesar de saber que tem as agências, né, que fazem isso mais rapidamente, eu ainda faço esse trabalho formiguinha. E é assim que eu vou desenvolvendo as minhas ferramentas para fugir, né, das fake news. E se a internet não existisse? Quem você seria hoje? Às vezes, o online parece a versão paralela da vida real. Tipo um palco, onde tudo é mais bonito, simulado. Mas a beleza dos bastidores também existe. É espontânea, imperfeita, nem sempre compartilhada. Aprendizados que não necessitam de navegador, pequenos prazeres valiosos que só o offline tem. Aqui no estúdio hoje a gente recebe a Dominique Gogolevski, ela que entende tudo, é jornalista, entende tudo de mídia e de educação, né, Dominique? Bem-vindo ao Idade Mídia. O que faz, quer dizer, o que o jornalista faz, o que é a checagem e a apuração que o jornalista faz, que hoje deve ser uma tarefa quase que de todos? Aí explica um pouco pra gente esse bastidor. Sim, a Lupa, ela começou como agência de checagem e ano passado ela fez um movimento importante, inclusive, de passar de agência de checagem para hub de combate à desinformação, justamente nesse movimento de entender que a checagem por si só não vai resolver o problema. E aí a gente pode entender checagem de várias formas, né? Existe a checagem enquanto produto, quando a Lupa entrega ali uma verificação, uma checagem, aquilo pode ser considerado um produto que está sendo entregue para as pessoas, e a checagem como atitude, que aí é justamente essa questão das habilidades. E aí a gente traz muito desse lado da educação midiática, então esse movimento da Lupa tem muito a ver com isso. A importância dessa habilidade é justamente isso, né? Se a gente tem tanto conteúdo, tanta informação, tanta gente produzindo e vindo de tantos lugares, a gente como espectador também precisa começar a desenvolver essa habilidade da apuração, de se perguntar qual que é a fonte, de onde que veio aquela informação, que é justamente essa habilidade que vem muito do jornalismo, mas que não está só mais na mão dos jornalistas. Dominique, a Raquel, nossa estudante do LabMe, tem uma pergunta específica para você. Por que é tão desconhecido as agências de checagem de notícias ainda? Das agências surgirem até a gente chegar no dia de hoje, tem todo um caminho. Acho que elas já foram menos conhecidas antes, a gente conseguiu avançar muito nos últimos anos, principalmente a partir das eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2016, no Brasil em 2018, elas ganharam um espaço muito grande, mas aí depende para quem, né? E aí eu acho que tem a ver com os espaços que a gente ocupa enquanto agência e a forma como a gente ocupa esses espaços. Então, como é que a gente está usando rede social? Qual que é a presença dessas agências nas redes sociais? Ela se comunica direto com vocês, que são mais novos? Elas estão nas redes que vocês estão? A gente, inclusive, está com uma série nova de vídeos no TikTok, que, por exemplo, é uma rede que é uma novidade. É uma coisa muito geracional. Então, eu acho que a gente ainda está muito nesse processo de entender onde essas pessoas estão e de estabelecer essas comunicações de acordo com esses novos espaços que vão surgindo e que, enfim, vão surgir sempre e que a gente vai ter que sempre buscar e se adequar. Como você vê o trabalho com mídias, de educação midiática, no offline? E se vocês na Lupa
prevêem encontrar essa situação a partir do momento que vocês vão chegar na educação pública e fora dos grandes centros urbanos brasileiros, por exemplo? Quando você fomenta o senso crítico, essa história de se fazer perguntas, olhar para um conteúdo, olhar para um perfil e não acreditar em tudo logo de cara, mas se fazer perguntas sobre aquilo, isso é muito mais uma atitude. Você não precisa necessariamente de um acesso à internet. Claro, na internet você vai buscar, fazer suas buscas, ok. Mas essa atitude vem primeiro. Então, como é que a gente fomenta isso? A gente consegue usar a cartolina, como o Renato mostrou, e fomentar isso. Talvez você não precise começar trazendo uma notícia de algo polêmico ou alguma coisa assim. Pode ser também. Mas você pode pegar algum boato que rolou na escola, alguma lenda que ronda a escola e falar, e aí, da onde surgiu isso? Como é que a gente consegue descobrir se isso procede ou não? Como que isso se desenvolveu? Há quanto tempo que essa história acontece? Por que a gente não sabe até hoje se é verdade ou não? Então, daí já dá para você puxar da situação do dia a dia mesmo. E aí não necessariamente você vai precisar de acesso à internet, por exemplo. Nesse caso, eles vão sair perguntando, enfim, vão desenvolver uma metodologia própria, de acordo com aquele contexto, para chegar num consenso sobre aquilo. Dominique, a Vitória do LabMe também tem uma pergunta para você. Minha pergunta sobre a agência de checagem é se ela tem algum tipo de regulamentação. Não existe uma regulamentação, mas o que existe é uma rede internacional de agências de checagem, que é a IFCN, International Fact Check Network, que é sediada nos Estados Unidos. Essa rede tem os seus princípios éticos, inclusive tem um código ético em que todas as agências que fazem parte dessa rede precisam seguir esse código e aí eles são verificados, passam inclusive por uma auditoria externa para confirmar que estão seguindo esses códigos éticos. E aí, inclusive, se vocês forem lá no Google e jogarem IFCN, vocês acham esses códigos éticos e podem entender um pouco melhor do que se trata, mas são diversos pontos. Por exemplo, transparência, fonte de financiamento. Então, tem muitos pontos que precisam ser seguidos para que essas agências sejam reconhecidas como parte da International Fact Check Network. O processo de educação midiática para escolas que não têm acesso à internet pode ser um processo híbrido, ou seja, ele mistura o online e o offline? Com toda certeza, ele não só pode como deve. Eu acho que mesmo quem tem acesso, mesmo as escolas que têm muito acesso, precisam voltar um pouco e pôr o pé no chão. Eu sou uma defensora ferrenha de que o offline é muito importante, porque a gente também vive um momento, no outro lado, né, no espectro contrário, de muita ferramenta digital, que são maravilhosas. Inclusive, nesse momento de pandemia, que a gente teve educação à distância, ajudaram muito. Mas isso também, eu entendo que isso também pode ser um problema a partir do momento que a gente põe o foco no lugar errado. Quer dizer, se a gente tem muita ferramenta digital, acaba virando... O foco não está onde deveria. Então, quando a gente volta para o offline, também dá um passinho para trás nesse sentido, o foco volta para onde ele tinha que estar, que é essa questão do fomento do pensamento crítico e dessa atitude. Então, eu acho que é essencial, na verdade, trabalhar a educação midiática também de forma offline. Muito obrigado, viu, Dominique, pela sua participação na Idade Mídia. Esse papo foi excelente. Eu que agradeço. A apuração de informações sempre foi vista como uma tarefa exclusiva dos jornalistas. Mas hoje a gente percebeu que é um dever de todos nós. Na Idade Mídia de hoje, a gente viu que a checagem de informações pode ser feita online ou offline. Se você recebeu alguma notícia via redes sociais, siga o princípio da tripla checagem. Verifique se ela foi publicada em pelo menos 3 veículos de comunicação diferentes para ver se ela é verdadeira. A gente se vê no próximo episódio da Idade Mídia. Até lá!